hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, profissional, ele é psicólogo, ele é registrado no CRP 0723007 e hoje ele vem para falar um pouco sobre o seu trabalho como psicólogo na cidade de Camaquã, sobre a sua especialidade e também sobre um assunto que muitas vezes as pessoas não entendem bem como funciona, que é a hipnose. A gente já fez o convite nas redes sociais, você pode compartilhar o link do nosso programa para que mais pessoas estejam assistindo pelo YouTube. E o bacana é você assistir também pelo canal 42 Digital aí na sua casa. Enio Júnior, primeiramente, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, obrigado pelo convite também. É uma alegria poder estar presente, prestigiando também a emissora, contudo também colaborando com algumas informações que são pertinentes à nossa saúde, né? Bom, Enio, há quanto tempo você trabalha como psicólogo? Minha formação ela teve finalização na faculdade em 2012, né? Então desde então já comecei na clínica, atuo na cidade desde 2012. Então fui me especializando em algumas áreas e vindo a entender um pouco mais da nossa mente humana com alguns estudos vinculados à nossa gestão emocional. E um dos caminhos que nos leva a compreender um pouco mais tanto o conhecimento emocional que gera muitas das nossas ações é exatamente a profundeza, né, da nossa mente humana. E um dos nossos caminhos mais incríveis de chegar até ela é por meio da hipnose clínica. A partir disso, contemplei algumas formações de especialização na área de gestão estratégica de pessoas, na qual hoje eu atuo bastante, viajo bastante com cursos, palestras e treinamentos. Atuei muito na parte clínica, hoje estou na área comportamental também, na clínica aqui em Camaquã, e tenho uma especialização junto com a hipnose clínica, né, que é onde eu detive mais ferramentas para trabalho, a fim de atender muito mais essa demanda de conflitos, fobias, gestão emocional. Um dos focos que eu mais atuo também, fora da área da hipnose, fora da área da psicologia, é o estudo na educação socioemocional, na qual hoje eu detenho muito por fato de viajar bastante e estar atendendo muitas escolas a nível Brasil. Pois é, uma coisa que eu ia citar também é que você não atende somente no consultório, né? Existem alguns atendimentos coletivos que você realiza também. Tem uma participação importante, um trabalho belíssimo realizado junto a Invernadas Artísticas aqui do município de Camaquã. A gente sabe quando chega aquele momento, né, aquela véspera de uma apresentação em um evento importante, há uma tensão entre aqueles dançarinos, entre aqueles que participam das Invernadas Artísticas, e aí quem faz parte desses grupos, os pais e os próprios dançarinos, conhecem muito bem o Enio. Ele tem um trabalho importantíssimo que é para motivar essas pessoas também. Eu ia comentar um pouco mais à frente, mas já que você traz um pouco desse comentário da benfeitoria, vamos dizer assim, né, em grupos de Invernadas Artísticas aqui da nossa região, nossa cidade, o coletivo, né, muitas vezes ele se torna uma única camada, né, e às vezes trabalhar o individual não sela tanto efeito do que nós provocarmos um efeito coletivo. E também essa parte motivacional com base da hipnose grupal, né, é onde a gente atua bastante, né, e eu colaboro de uma forma benéfica, de uma forma que eu venho expondo de uma forma espontânea essa colaboração, porque eu sou um sedento admirador da arte gaúcha e sempre estou disponível, com certeza. Bom, Enio, mas a gente vai falar um pouco hoje sobre hipnose, né? É um assunto que ele é repleto de mitos, tem as suas verdades também, mas quando a gente fala em hipnose, o que a gente lembra? Primeiramente, nós lembramos dos programas de TV, onde nós víamos uma pessoa que se dizia ter o dom da hipnose, essa pessoa fazia aquela pessoa desmaiar, fazia a pessoa comer uma cebola achando que era uma maçã, fazia tantas coisas que a gente acaba pensando, mas será que a hipnose é realmente isso? A pessoa que tem essa habilidade, né, que estuda sobre esse tema, realmente consegue despertar isso em uma pessoa que está ao seu lado? E outra, qualquer pessoa consegue ser hipnotizada? São algumas das perguntas que a gente traz no programa de hoje. Perfeito. É um assunto que gera muitas curiosidades. Como você falou, Gil, existem muitos mitos, né, que contemplam a área da hipno, né?
Mas se nós levarmos ao ponto racional, acho que é o nosso ponto de partida, né, falando sobre hipnose, e logo após eu vou falar sobre os campos, né, e variações de hipnose que pode atuar, já posso dizer, na hipnose, o cliente ele não está inconsciente, né? Muito pelo contrário, do que muitos pensam que seja verdade e na realidade se torna um mito. Na hipnose o cliente ele está altamente consciente, ou seja, ele está hiperconcentrado, por isso que ele detém muito controle do foco do ato, ou seja, ele está hiperconcentrado numa alteração de consciência para atingir um estado muito profundo de concentração. Então, eu gosto de encher a mão de mitos, né? Na hipnose, você sabe com quem você está, o que está fazendo, sentindo, falando ou até mesmo escutando. Então, na hipnose, você está altamente consciente, porém, né, o fato de você estar hiperconcentrado faz a dedução de que você está desacordado. E, na verdade, eu só faço uma comparação se você já teve, né, uma intenção de conversar com alguém que estivesse desacordado, em coma, ou seja, em coma induzido. A minha simples pergunta é, você conseguiu ter respostas conscientes dessa pessoa? Notoriamente a gente diz que não. Então, se eu tenho retorno deste cliente ou desta pessoa que está hipnotizada, obviamente ele não está inconsciente, ele está hiperconcentrado, por isso que alguns focos de ação e de estímulo / gatilhos, né, são despertados a ponto que ele fique sempre concentrado naquela sugestão. Então, na verdade, entre falar de hipnose e mitos, é necessário que a gente realmente detenha um pouco do cenário cinematográfico, né, e vá para o cenário justamente real, que é onde a hipnose acontece. A hipnose acontece, na verdade, na nossa mente mais profunda, né? Eu costumo dizer para leigos, deixa que o teu consciente vá passear e concentre-se apenas no seu inconsciente. Então, na verdade, eu procuro sempre falar a verdade para quem procura, até mesmo quando vai se fazer numa hipnose com um grande grupo, quais são as sensações que uma determinada pessoa poderá sentir, né? Normalmente, a baixa frequência cardíaca, a respiração fica muito mais equilibrada, lenta, logo as extremidades, mãos e pés ficarão um pouco mais gelados. Então eu já procuro sempre expor isso, né, do que a pessoa possivelmente irá sentir, para que ela justamente evidencie que aquilo se trata de algo consciente. Um conceito muito geral, Gil, que eu gosto de expor para quem pergunta o que é hipnose na verdade. Hipnose é um processo, né, que provoca uma alteração de consciência. Então, a pessoa, literalmente, ela não está inconsciente, ela está no inconsciente, que é, na verdade, cerca de 70% das nossas ações e comportamentos são regidos pelo nosso sistema emocional, né? Então, o nosso sistema consciente, ele é muito binário, né? Ele é muito objetivo, ele é um off, muito claro, não consigo estruturar algo muito dimensional, porque o meu consciente ele é redutivo. Então, óbvio que naquela região eu não tenho muito acesso e não guardo muitas informações de comportamentos, de lembranças, de traumas, fobias, de sensações, né? Logo, a gente precisa estar entrando e acessando justamente a mente mais profunda, que é o nosso emocional. Bom, nós somos bombardeados diariamente pelos famosos vídeos da internet. Se você abrir o TikTok, Kawaii, alguns aplicativos que são amplamente difundidos, que quase todo mundo tem no seu celular, de vez em quando, até como um passatempo, a gente acaba assistindo aquilo ali. E volta e meia aparece uma pessoa com uma coisa diferente para falar. Há pessoas que falam, inclusive, sobre regressão. A regressão, ela tem algo a ver com hipnose ou ela é uma outra ciência separada? Sim, ela tem a ver com a hipnose, mas é necessário que a gente não confunda, né? Por exemplo, o que é hipnose, então é regressão. Não, né? Existe uma
uma necessidade para que um processo tenha efeito. Ou seja, eu posso fazer hipnose sem haver a regressão, né? Mas eu não consigo fazer regressão se não houver o processo de imersão, ou seja, da hipnose. Então, entre estar hipnotizado, existem algumas dinâmicas importantes que é necessário que saibamos, que a hipnose ela é um processo de relaxamento profundo, ou seja, um estado de alteração de consciência. E logo eu já falo, Gil, que existe uma condição muito clara, né, quando você colocou uma pergunta aí, uma curiosidade, né? Todo mundo é hipnotizável. Na verdade, nós entramos em transe hipnótico diariamente. Eu vou dar alguns exemplos muito claros e corriqueiros que acontecem. Mas voltando ao assunto da regressão, a regressão é uma das ferramentas que a hipnose pode utilizar. E dentro do processo de regressão, existem outras variáveis de regressão, né? E não é simplesmente vou fazer uma regressão, eu preciso estar atento e detendo a técnica, né, de qual método de regressão e se for necessário realmente a regressão, né, para sanar alguma questão muito importante de uma pessoa. Então, a hipnose ela existe sem a regressão. Já a regressão precisa ter o aprofundamento, né, de relaxamento, ou seja, entrar em transe profundo, que a gente dá o nome de hipnose. Então, nessa questão, Gil e demais telespectadores, é importante que a gente entenda, né, até mesmo os mitos que existem sobre o fato de regredir. Existe a regressão emocional, existe a regressão por evento, existe a regressão por sensação e existe a regressão devido às passadas, para quem crê, né, nessa técnica. Não é algo que se utiliza espiritualmente, né, salvo crenças, credo e fé, e existe a regressão por data. Então, dependendo da técnica que se utiliza de regressão, ela pode ser muito assertiva. Existem mitos, né, sobre regressão, acho que é um assunto muito interessante. Poderia até fazer um quadro, Gil, de falar só sobre regressão, né, que existem muitas curiosidades baseadas na regressão. Existe o fato muito curioso que as pessoas entendiam há anos, de que quem faz regressão, quem é sujeito à regressão, a tendência é de não voltar. Aí, claro que existe um mito sobre isso, né? Mas voltar da onde? Né? Você está no teu tempo presente. Lembra que eu falei no início, né? Que nós sabemos onde estamos, com quem estamos, que estamos falando, sentindo e fazendo. Então, a partir disso, o estímulo só finaliza, né, quando o processo, por exemplo, da regressão, do tratamento de regressão, ele finaliza, né, e a pessoa está voltando ao seu consciente, voltando ao seu consciente racional. Seu consciente emocional, ele foi trabalhado e a gente volta para o nosso consciente racional. Então, é legal quando a gente entende alguns mitos, né? Enio, uma pergunta que me faziam bastante: se acontecer alguma coisa com você e eu estiver hipnotizado, eu vou ficar preso naquilo? Eu disse, não, suponha. Olha só como é curioso, Gil. Suponha que você esteja dormindo. Você vai sonhar e em algum momento você vai acordar de novo. Por algum estímulo que não tenha sido contínuo, você é provocado a acordar. Por mais que você queira ficar dormindo muito tempo, algum estímulo vai cessar sobre o seu sono e você vai despertar. Da mesma dinâmica acontece com a hipnose. Se acontece alguma coisa comigo, no momento que a pessoa está hipnotizada, essa pessoa vai ficar eternamente hipnotizada? Não, porque ela é uma alteração de consciência. E para haver continuação dessa alteração de consciência, é necessário que o estímulo esteja sempre atuante. E, na verdade, a gente coloca a pessoa em estado de hipnose e retira a pessoa do estado de hipnose. Se eu não falar nada para alguém que está hipnotizado, essa pessoa tem a tendência a retornar do relaxamento profundo? Com certeza, porque a mente ela precisa de estímulo. E se ela não tem estímulo, ela vai estar no seu estado natural de consciência. Bom, mas não sei se eu interpretei muito bem na sua fala agora, você disse que nós estamos sujeitos diariamente a sermos hipnotizados.
quem procura o hipnólogo ou no dia a dia a gente acaba se deparando com situações como essa? Agora É curioso, mas a gente se coloca em transe diariamente, né? Quem aqui, vamos ver, vai entender essa situação? Você já atravessou a rua e só depois você se deu conta que não olhou para os lados? Você já entrou para o banho com alguma peça de roupa que você esqueceu de tirar, ou com óculos, ou com boné, né? Você já teve essa sensação de sair de um determinado lugar da sua casa, um cômodo, e vamos supor, ir até a cozinha para pegar alguma coisa. E neste processo, neste segmento do local que você estava para o local que você desejava estar ou pegar algo, você esqueceu. E aí você, nossa, mas o que eu fui pegar aqui? Aí você está retornando, ou seja, sua mente está retornando a um processo de estímulo. Lembrei, aí você retorna para aquilo que você estava com o teu objetivo inicial. Isso são pseudotranse, ou seja, eu entro em transe diariamente em algum processo ou outro, porque você está naturalmente hiperconcentrado em alguma situação ou em um pensamento que está lhe causando a preocupação ou a atenção dirigida e logo outras questões no externo, né, não fazem tanto sentido. Logo você se coloca em um processo de hiperconcentração. Bom, mas aí a gente pode colocar que há a possibilidade de entrar em transe enquanto dirige também. Pois então, você já deve ter atravessado alguma preferencial, né? E só depois, nossa, ainda bem que não passou carro nenhum. Nossa, aquela velha frase, onde é que eu ando com a cabeça? Né? Ou quando você está indo para um determinado lugar, mas acaba pegando um caminho ao contrário e no meio do caminho, pô, mas não era para cá que eu estou indo. Perfeito. Então, mas isso tem uma influência grave dentro do nosso cotidiano? Não. Eu só estou explicando aqui que a gente tem a tendência de ser hipnotizável. Nós todos temos a tendência de ser hipnotizável porque nós temos focos de hiperconcentração em algum ponto ou outro. Ou a gente tem um processo de estudo numa prova muito importante, um trabalho, um projeto que a gente esteja altamente concentrado. Outras questões à nossa volta têm a tendência a não ser tão importantes. Logo, meu foco dirigido está dentro do meu estado emocional. Então, por isso que naturalmente, quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, eu não falo somente de algo negativo, né? Pode ser de algo muito positivo, mas quando a gente está muito concentrado em algo, algumas questões, algumas variáveis à nossa volta deixam de ser importantes porque elas se tornam automáticas. E a gente só vai dar conta disso depois do instante, de um milésimo, de uma fração de segundo que o comportamento tem atuado. Bom, para nós encerrarmos o bate-papo de hoje, porque eu tenho certeza que o Enio vai voltar aqui no programa para falar sobre outros temas importantes também na sua área. A hipnose, ela pode ser utilizada para tratamento de doenças e que tipo de doenças elas podem ser tratadas? Muito importante a sua colocação, Gil, porque é necessário que a gente dimensione a importância do processo de hipnose, né? Logo, quem detém um conhecimento, especialidades dentro do processo de hipnose, se considera um hipnoterapeuta quando atua no processo clínico. É uma variável muito importante nós considerarmos que o processo de hipnose, ele é dimensionado em hipnose de entretenimento, hipnose clínica, hipnose de vidas passadas, que aí entra ou regressão, a especialidade somente de regressão. Então é interessante que nós saibamos que a hipnose de entretenimento são hipnoses de palco, hipnose de fazer com que o sujeito que esteja disposto e disponível, né, porque eu acho que é legal abrir um parênteses que o hipnoterapeuta ou o hipnotizador, dependendo de como usa o conceito, não controla sua mente, você está sugestionado àquele processo. Né? Não existe algo que eu seja forçado a fazer, a menos que eu esteja intencionado. Eu acho que eu vou abrir um outro parênteses, Gil, porque ocorreu há um tempo atrás, num churrasco, né? Fazendo um churrasco, você hipnotiza o fulano? Por quê? Porque ele está duvidando que isso não funciona. Claro que não vai funcionar, eu também acho que não vai. Mas como você não é hipnólogo, você não é hipnoterapeuta, sim, mas se ele não estiver disponível, não vai acontecer. Isso já quebra a barreira de que o hipnoterapeuta controla a mente do outro. Na verdade, não. É uma questão de paridade. Nós estamos pareáveis ao mesmo objetivo. Eu quero abrir o acesso à minha mente inconsciente para que você e o sujeito, né, vá até
a causa do que você procura. Agora, fechando o parênteses e respondendo a sua pergunta, Gil, visto que nós temos a hipnose de entretenimento, ela é a hipnose de palco, né? Você está sugestionável a você fazer comédia com aquilo, né? Você é participativo com aquele processo. A gente vê muito no YouTube, a gente vê muito em questões de programas de TV humorísticos, né? Logo a gente vai para a hipnose clínica, que no caso é a minha dimensão de trabalho. Na hipnose clínica, nós temos hipnose que trabalhamos justamente respondendo o fato de fobias, transtornos, todo tipo de condição que tenha cunho emocional. A hipnose é um dos acessos mais rápidos e eficazes, né? Entre outros processos que existem, como a psicoterapia, né? Mas a hipnose ela pode ser uma das ferramentas aliadas a esse processo. Então, todo tipo de efeito emocional que o sujeito procure atuar na sua melhora, a hipnose ela é uma das ações mais eficazes e rápidas, porque ela vai direto na causa, porque ela atua na área inconsciente, e no inconsciente é onde estão as nossas emoções, onde moram os nossos sentimentos e as nossas emoções. Hipnose clínica trabalha com saúde mental. Entretenimento, hipnose de palco, trabalha com diversão. E logo a gente faz treinamentos, como você falou, na área de alguns grupos de danças tradicionalistas aqui do nosso Rio Grande, eu atuo muito com hipnose grupal para diminuir a tensão, aumentar a concentração, elevar a coesão do grupo, e eles detêm a hiperconcentração no foco que eles estão obtendo, que é dançar sem dar aquele branco, né, na hora que estão no tablado, principalmente dançando. Que a gente já tem efeito, claro, de conquistas de alguns grupos nossos aqui da região, que subiram no tablado com muita maestria. Então, nós temos essas três dimensões, Gil. A hipnose de entretenimento, a hipnose de saúde mental, que sim, ela atua em depressão, ela atua na fobia, no transtorno emocional, em ressignificar pequenos traumas, né? Em ressignificar memórias, e aí entra uma curiosidade que eu não comentei, Gil. Eu apago memória na hipnose? Não. Eu não tenho condição de apagar memórias. Eu tenho condição de não sentir o sentimento daquela memória. Então, eu posso lembrar de algo que tenha acontecido, mas eu não tenho o sofrimento emocional daquilo. Então, salvo uma condição neurológica ou algum trauma físico que essa pessoa tenha sofrido no seu cérebro, a hipnose ainda atua de uma forma muito confortável. Bom, nós temos visto muitos adolescentes com crises de ansiedade. Uhum. É um problema que tenho certeza que acontece em muitas famílias que estão nos assistindo neste momento. A hipnose, ela consegue melhorar essa condição de alguma maneira? Sim. Uma coisa que eu acho importante trazer para o público que está assistindo também, nós temos dentro do processo de hipnoterapia atendimentos com especialidades infantil, adolescente e adulto. Então, a hipnose naturalmente funciona muito, muito bem nessas três dimensões. Na criança, no adolescente e no adulto. Idoso funciona também? Funciona, né? Com certeza funciona. Sempre vai ser uma disposição. Então, quando o Gil pergunta, funciona no adolescente para sanar crise de ansiedade? Naturalmente. Por quê? O processo de hipnoterapia, ou o processo de imersão à hipnose, ela vem trazer ressignificação. Então, do fato de trabalhar o sintoma, a hipnose trabalha a causa do sintoma. E muitas vezes, já que a adolescência já é um processo natural em que o sujeito está em um turbilhão de emoções, de transformações físicas, neuroquímicas, trabalha muito essa parte do descompasso emocional, logo comportamental, a hipnose vem trazer uma homeostase, que na verdade significa o equilíbrio, né, entre o seu estado racional e o seu estado emocional. Então, a ansiedade no adolescente ela é muito comum acontecer.
né? Mas é necessário que atuemos nela para que ela não se torne um transtorno, logo uma depressão, até outros fins que a gente já está sabedor. Enio Júnior, obrigado pela sua participação aqui no programa. Espero que seja a primeira de muitas visitas, que a gente possa conversar sobre outros temas também importantes para quem está nos acompanhando. Certo. Se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente aqui, que nós estaremos encaminhando para o Enio Júnior. E quem quiser conversar diretamente contigo aqui na cidade de Camaquã, para sanar dúvidas, para entender melhor todos esses processos, daqui a pouco até para fazer um agendamento, né? Tudo bem, claro. Acho que o diálogo é o primeiro ponto, né? Para se entender qual a necessidade de cada indivíduo, até porque nós não somos todos iguais. Então, daqui a pouco, o teu até caso se tem alguma curiosidade ainda, né? Hipnose, alguma outra questão, como faz? O canal, acesso do WhatsApp, até acesso do telefone, 51 994 15 14 07, ou até mesmo pela rede social psicoenio.jr.